Seja bem-vindo à minha série de vídeos de como criar bots para Discord utilizando JavaScript. Me chamo Pedro Ricardo e vou te guiar durante essa louca jornada. Essa é a minha terceira playlist sobre o assunto e durante todo esse período que eu venho gravando vídeos, eu percebo que a principal dúvida é que as pessoas negligenciam o estudo da lógica de programação antes de quererem criar bots. Ou seja, elas querem primeiro fazer um bot antes de aprender a programar. Não tem problema nenhum você já iniciar a programação querendo criar bots. O problema é que você não aprende os conceitos básicos. Como é que você vai fazer um cálculo matemático se você não sabe da tabuada? Essa mesma lógica você tem que levar para o ramo da programação. O objetivo desse vídeo aqui vai ser fazer a introdução, base do conceito de programação antes da gente iniciar criar bots para JavaScript. Eu iria estudar e analisar junto com todo mundo os conceitos básicos da linguagem para fazer com que você inicie da forma correta. É óbvio, não tem como eu trazer tudo sobre Node.js e JavaScript aqui porque eu teria que gravar vídeos de 1, 2, 3 horas. Então isso não é legal aqui no YouTube. Mas eu vou te dar o resumo do resumo e estimular você a buscar mais conhecimento em outras fontes. Então eu já peço de cara que você se inscreva no canal e clique em gostei, porque essa série de vídeos deu muito trabalho para ser produzida e tudo isso aqui são para vocês, meus inscritos que me acompanham aí durante todos esses anos. De início, o que precisamos entender é o conceito do que é um bot. Se você vai criar um bot, você precisa saber primeiramente do que se trata isso. Bot nada mais é que uma ferramenta pré-programada que executa funções automatizadas. Quando você pedir, bot, me envie uma imagem, ele vai te enviar uma imagem. Só que o grande problema é como que o bot vai saber que você está falando com ele e não com outro usuário. Vamos supor que um servidor que tenha 1000 membros e todo mundo está conversando ao mesmo tempo e o bot não sabe se é hora de enviar uma imagem ou não, é hora de executar um comando ou não, porque ele não consegue entender se as pessoas estão falando com o bot ou com umas às outras. Imagine o problema que ia dar. Foi por isso que criaram os prefixos. É uma forma de você prefixar a mensagem e determinar que ela está sendo direcionada para o bot. Os prefixos mais comuns são utilizados caracteres especiais, mas muitas pessoas utilizam letras, números e até mesmo conjunto de letras e números e caracteres especiais. Agora que você já conheceu um pouco sobre o conceito de bots dentro do Discord, vamos falar um pouco sobre algoritmos. Algoritmos é um termo muito importante dentro da programação, porque tudo é um algoritmo, tanto na sua vida como dentro de um programa. É impossível você escrever um bot, é impossível você fazer um programa, um site, sem utilizar algoritmos. Mas Pedro, o que é algoritmo? Algoritmos é simplesmente uma receita para executarmos uma tarefa ou resolvermos um problema. E assim como uma receita de bolo, ele é finito, ou seja, ele tem um objetivo, ele tem um começo, um meio e fim. Então guarde com vocês esse termo. Todo algoritmo é finito, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Alguns exemplos para vocês. Se seguirmos uma receita de bolo, no final a gente vai conseguir fazer um bolo. Para que a gente possa trocar uma lâmpada, primeiro você precisa pegar a escada, colocar embaixo da lâmpada, pegar a lâmpada, subir a escada, remover a lâmpada queimada, adicionar a lâmpada nova e descer a escada segurando a lâmpada queimada, guardar a lâmpada queimada e remover a escada do local do meio da sala. Então você fez um algoritmo de trocar a lâmpada simples e objetivo. O programa não é diferente. Você vai determinar ações para que ele execute, ele vai seguir aquelas ações e vai te retornar no final o resultado delas. Mas obviamente que você vai fazer isso utilizando linguagens de programação de alto nível. Mas calma, se você não sabe o que é isso, fique tranquilo porque eu vou explicar para vocês também. A gente vai entrar no conceito de linguagem de programação de alto nível e de baixo nível e você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Não importa em qual linguagem de programação você escreva seu bot, o computador sempre vai entender em uma só, que é na linguagem binária, 0 e 1. Mas Pedro, que porra é essa? Na programação temos as linguagens de alto nível
e de baixo nível. As linguagens de alto nível são aquelas que ficam mais fácil para nós humanos conseguirem escrever instruções para as máquinas executarem, né? Que são as conhecidas, que vocês já sabem. O JavaScript, que a gente vai estar abordando nesse tutorial, o Python, Java, PHP, Ruby e diversas outras que existem por aí. A linguagem de baixo nível é aquela linguagem nível máquina, a linguagem na qual o seu computador, o seu hardware vai entender essas informações e vai conseguir processar e executar os comandos que você está mandando lá na linguagem de alto nível. Então, Pedro, mas como é que funciona isso? Como é que eu escrevo em alto nível e ele entende em baixo nível? Isso só acontece graças ao compilador. Existe um compilador no meio de termo que converte essa sua linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível. E assim o computador consegue entender o que você quer que ele execute. O JavaScript tem mais de 20 anos e foi uma linguagem desenvolvida para rodar no lado do cliente, ou seja, no seu navegador. Ele veio para compor essa receita perfeita da web juntando o HTML, o CSS e o JavaScript. Antes do JavaScript surgir, a web era vazia e muito pacata e triste, eu costumo dizer. Porque tudo de legal que você vê na web hoje tem JavaScript. Conteúdos que se atualizam com intervalo de tempo, mapas interativos, gráficos animados em 2D e 3D, saiba que ali é o nosso glorioso JavaScript que está introduzido. O JavaScript tem mais de 20 anos, mas o Node.js é bem novo, porque foi com o Node.js que o JavaScript ganhou a possibilidade de rodar num server-side. Agora você pode desenvolver back-ends de aplicações utilizando JavaScript. Mas você deve estar se perguntando, Pedro, eu vou desenvolver com Node.js ou com JavaScript? Na verdade você vai desenvolver com os dois, porque a linguagem de programação é o JavaScript. Mas o Node.js é o ambiente de execução JavaScript do lado do servidor, ou seja, ele possibilita que o seu código em JavaScript rode do lado do servidor. Você pode perceber que eu tenho falado lado do servidor e lado do cliente, isso pode gerar algumas dúvidas para vocês porque tem muita gente que não sabe sobre isso. Então eu resolvi aqui agora para a gente sanar isso de uma vez por todas esse assunto. Basicamente uma aplicação web, você tem o lado do cliente e o lado do servidor, né? Que é o front-end e o back-end. O front-end fica ali no navegador e o back-end vai ficar rodando ali na aplicação dentro de um servidor. Basicamente, quando você acessa, vou dar um exemplo abstraído para vocês aqui, ó. Quando vocês acessam o site, vocês têm acesso ao nosso front-end, né? Todas as informações ali que são exibidas no navegador, na área do cliente. Então, quando eu falo cliente, eu tô falando do seu navegador web, do seu Chrome, do seu Mozilla, Opera, qualquer um que seja que você esteja usando. Mas, para que essas informações aqui funcionem de forma correta, elas precisam de um back-end processando esses dados. Então, basicamente, na estrutura, a gente tem o front-end e o back-end. O front-end é a parte que está no seu navegador, a parte visual web, e o back-end é aquilo que está no servidor, processando as informações, processando os dados do front-end. Ou seja, você acessa o front-end envia para o back-end alguma solicitação, o back-end processa essa solicitação e retorna aquele valor. Quando você traz isso para o contexto dos bots, a gente pode colocar até entre aspas isso, o seu servidor Discord é como se fosse o seu front-end e o seu bot ele vai ficar na camada do back-end. Você chega aqui no seu Discord e digita um comando. Esse comando é enviado para a API do Discord e a API envia lá para o seu servidor. Olha que legal. No seu servidor, o seu bot processa, o seu script vai processar aquele comando, vai retornar essa resposta, vai passar pela API do Discord, vai voltar aqui e vai ser exibido no seu servidor. Assim você vai ter enviado uma solicitação e vai ter recebido essa solicitação. Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês durante esse primeiro vídeo. Eu vou estar parando por aqui porque muitas informações já foram passadas e eu queria que vocês parassem, analisassem, pensassem bem do que tudo que foi conversado aqui sobre algoritmos, lógica de programação, um pouco sobre a linguagem de alto nível e baixo nível, questão de back-end e front-end, um pouco sobre o conceito de JavaScript, um pouco sobre a história do JavaScript, um pouco sobre Node.js. Então, queria que vocês parassem um pouco, buscassem mais informações de outras fontes sobre esses assuntos, para que vocês aprofundem mais o seu além de conhecimento, para que assim a gente possa conseguir seguir essa série de vídeos com mais tranquilidade da parte de vocês, porque eu sei que tem muita gente que ainda tem muita dificuldade e a gente só vai vencer dificuldade com o treinamento e com a disposição. Então eu quero que vocês pratiquem, utilizem o que vocês aprenderam aqui para buscar mais informações sobre esse assunto e possam voltar aqui na parte 2 mais afiados sobre tudo isso que a gente conversou aqui agora. Tranquilo? Então eu já quero agradecer a todo mundo por me assistir até aqui. Obrigado. Não deixe de comentar aí embaixo o que você está achando desses vídeos, porque os comentários de vocês nos estimulam muito. Então obrigado por me assistir até aqui, abraço e falou e até a parte 2 desse vídeo.